Então, a partir de agora, a gente entra na análise de mercado do Bahia, que ainda é, Ravel, uma análise dentro de informações extraoficiais. Negociações adiantadas, negociações que são dadas como certas, em alguns casos, mas o Bahia ainda não fez anúncios oficiais. Então, Ravel, antes de tudo, eu queria que você nos atualizasse, né, com o que a gente tem de concreto em relação a Eric, tá, em relação a David Martins, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e o já citado Eric Puga, tá, que foi tema do primeiro bloco aqui do mercado. O Ceará, a gente trouxe análise com o nome dele, porque houve, inclusive nessa quinta-feira, uma notícia de que a negociação que estava basicamente certa já não está tão certa, o Ceará já teria aumentado a pedida, tá? Eu queria primeiro informação, em que pé, em que quadro esses 5 possíveis reforços estão, tá? Valores já foram divulgados, né, das compras, mas qual o cenário e depois já, na sequência, a tua análise desses primeiros nomes que chegam numa contrapartida com os que saem até aqui, os que estão saindo, exceção de Tassiano, que a negociação também parece ter dado a congelada, os que estão saindo não fazem falta, mas o primeiro grau de investimento é alto, pelo menos. Eu não sei se os nomes atendem ao valor que foi especulado em algumas dessas negociações, Ravel. Fred, todos os nomes que estão aí na tela como possíveis reforços do Bahia para 2025 já tiveram valores vazados aí pela imprensa nas negociações que aconteceram até aqui, né? Se fala muito de que Eric vem por um valor próximo a 30 milhões de euros, né? Entre 26 e 28 de reais, entre 26 e 28 milhões de reais. A imprensa paranaense já dá como Eric, certa essa volante do negociação. Atlético, isso. Primeiro volante do Atlético Paranaense, né, que foi rebaixado esse ano, mas é um jogador que durante a temporada apresentou muito potencial, começou o ano muito bem, depois oscilou um pouco, mas é um jogador que tem uma boa aprovação na maioria, né, entre os torcedores do Atlético Paranaense. Dentro de um time que não deu muito certo, ele conseguiu ainda se salvar com boas atuações. Como eu disse, é uma negociação que especula-se que esteja aí entre os 26 e 28 milhões de reais, e a imprensa paranaense já tinha dado como certo, né? Na semana passada, muito se foi dito de que apenas detalhes burocráticos separavam, né, os clubes, né, o atleta do Bahia e o anúncio oficializado entre os clubes. Nessa semana de fim de ano, a coisa não caminhou, continuou aí estagnada. A última atualização que a gente teve desse negócio foi um pouco antes do Natal, com esses valores que a gente já tinha ouvido falar. Já David Martins é uma negociação encaminhada para o Sub-20. É um jogador que vai ter oportunidades no time de cima nas primeiras semanas de 2025, em razão da estratégia do Bahia para se poupar ali nas primeiras rodadas do Baiano. Então a tendência é que é um jogador que venha para jogar no Sub-20, mas que tenha alguma chance ali de ser observado, porque o Bahia começará o ano com um time alternativo. Se fala em 12 milhões de reais, né, a negociação desse jogador. É um investimento alto, um pouquinho do perfil do que o Grupo City vem traçando aí, né, em relação a fazer um mapeamento, aposta nesses jogadores. O scout do City parece ter começado a atuar mais em tentar trazer esses jogadores que não são de baixo investimento, mas que têm aí um perfil um pouco mais de garimpo, né, de finalizar a preparação do atleta para que ele tenha um potencial de venda ainda maior e que seja comercializado por um valor ainda maior do que o Bahia pretende adquirir. Eu falo isso porque hoje a imprensa gaúcha também trouxe o nome de José Guilherme, que é um lateral esquerdo que atuou no Grêmio, na verdade tem vínculo com o Grêmio, já atuou em seleção de base, um atleta de 19 anos, e tem um perfil também parecido com o de David Martins, jogadores que não viriam inicialmente para o time profissional, e sim para terminar a sua formação e ter algumas chances, né, a depender do desempenho que eles venham tendo nos times de baixo.
Aí a gente vem daqui para frente, né, principalmente com Rodrigo Nestor e Michel Araújo, com um perfil um pouquinho diferente, né? Não são jogadores que viriam, ao contrário de Eric, que é para preencher uma lacuna que o Bahia teve muito em 2024, né? Que é aquele primeiro volante um pouco mais marcador. E David Martins, um jogador que é uma aposta futura. Rodrigo Nestor e Michel Araújo são jogadores que, inclusive, vêm sofrendo aqui da torcida bastante resistência, mas que são jogadores pedidos por Rogério Ceni, trazendo um perfil um pouco mais de composição de elenco, jogadores que possam aparecer como alternativas para não desnivelar tanto, né? Eu cheguei a falar em algumas análises anteriores aqui que o treinador parecia bastante insatisfeito com as opções que ele tinha no banco, né? Decaindo um pouco o nível quando os atletas titulares não estavam disponíveis ou não estavam no melhor das suas performances. Rodrigo Nestor supostamente viria por empréstimo, né, com um passo fixado. O Bahia pagaria, inclusive, 1,5 milhão por esse empréstimo e, em seguida, caso deseje adquirir o jogador, não sabe ainda se seria obrigação de compra ou opção de compra, mas seria um jogador que também viria com passe fixado. Michel Araújo, um jogador polivalente, né, a gente está vendo aí na tela ele destacado como atacante, de fato ele é um jogador que atua mais no ataque pelo lado esquerdo, mas que pode fazer também múltiplas funções dentro de campo, jogando pela meia e até pela lateral esquerda, no caso de uma necessidade extrema. Como eu disse, um atleta que assim como outros dentro do elenco do Bahia hoje, desempenha mais de uma função, é uma posição, é uma filosofia que Rogério Ceni costuma privilegiar. Esse talvez tenha sido aí o nome mais questionado nessa possível janela do Bahia por parte da torcida até então. Esse se falou menos de valores, né? Alguns veículos falam de uma quantidade de dinheiro investida muito diferente de outros, né? Uns falam em 10, outros falam em 18 milhões, outros falam que inicialmente poderia até vir sem custos. Então, esse é o nome que eu não sinto mais segurança de falar por qual valor ele viria, se é que teria algum tipo de investimento inicial, porque até de empréstimo também eu já ouvi falar da possível vinda de Michel Araújo. Já o caso de Eric Pulga, o que vocês também já falaram aí na análise do Ceará, é uma negociação que vem se arrastando. O Ceará tem feito jogo duro e é natural que se fizesse, né? Foi o principal destaque do time no ano anterior, no ano onde o Ceará conseguiu acesso. É um talento, né? Que tem sido lapidado. A gente está com muita expectativa de ver o que será Eric Pulga jogando uma Série A, seja no Ceará ou no Bahia. Acho que é um bom nome que o Bahia tem tentado, mas a negociação já se arrasta também há algumas semanas porque é um atleta de muito potencial e também porque o Ceará possui interesse em alguns jogadores que podem ser utilizados aí como base de troca para essa negociação, né? Hoje saiu uma matéria de que o Ceará teria interesse em 50% dos direitos econômicos de Matheus Bahia, que o próprio Iago Felipe poderia ser também envolvido nessa negociação, mas uma quantia em dinheiro, se fala também em 18 milhões de reais, então considerando o valor dos direitos econômicos de Matheus Bahia, poderia ser uma negociação aí ultrapassando a casa de 20 milhões de reais. Eu vejo o Eric Pulga como uma boa aposta, mas ainda assim uma aposta. Para arrematar isso, eu diria que o perfil desse mercado do Bahia, né, que não teve nenhuma oficialização ainda de jogadores, está indo muito na linha de trabalhar um elenco com mais opções, mas nenhum jogador chegando ainda, Fred, para ser um titular em conteste, e nem também não vindo nenhum jogador para atacar as principais lacunas e deficiências que o elenco teve em 2024. Né? Faltou um goleiro de confiança, faltou um primeiro volante mais marcador, faltou uma melhor opção na zaga e, sobretudo, faltou um camisa 9, né? Lúcio Rodrigues preencheu um pouquinho essa lacuna no final do campeonato, Tassiano jogando de maneira improvisada, né? Apesar de ser polivalente, entregou 7 gols, mas o Bahia não teve um camisa 9 de ofício com um desempenho a contento ao longo de toda a temporada, né? Então, acho que o Bahia ainda não atuou dessa maneira, mas me parece que o Rogério Ceni tem pensado muito mais, né, junto com a diretoria de futebol, em ter um elenco com mais alternativas para que possa enfrentar essa maratona de jogos que virá. E sobre as saídas, de fato, nenhum dos jogadores aí, à exceção de Tassiano, que, sob o ponto de vista financeiro, me parece ser uma excelente negociação para o Bahia, caso se concretize. Os demais jogadores não farão falta, então o mercado do Bahia ele não empolga ainda pelas possíveis chegadas, as saídas eram muito esperadas e as movimentações ainda me parecem muito lentas. Talvez pelo fato de
de que é necessário muito critério e cuidado, né? Uma vez que a SAF do Grupo City pode fazer com que alguns times inflacionem suas pedidas pelos atletas, mas o Bahia não conseguiu ainda oficializar nenhuma contratação. Ravel, você passou pelo X da questão em relação a críticas desses primeiros movimentos do Bahia, que estão dessa dupla de jogadores do São Paulo, né? Tanto o Rodrigo Nestor quanto o Michel Araújo, e os primeiros valores que circularam eram assustadores para a visão pré-SAF, obviamente, né? Aí veio a notícia da possível transferência de Tassiano para o Santos por 32 milhões e ao invés de focar só no gasto que o Bahia teria com Rodrigo Nestor e Michel Araújo, o debate passou a ser também o quanto insano está o mercado, né? O Bahia é um player desse mercado, é um inflacionador até desse mercado, né? Fez compras contundentes ano passado, mas e esse eu ano acho que também, tá assim, vai lá no menino do América Mineiro e bota 12 milhões, 12 assim, milhões, exatamente. num jogador que Para você... base, né? Para base, então assim, as pessoas enxergam o Bahia dessa forma e o Bahia deixa muito claro que é para ser visto dessa forma também, Fred. Mas o foco das críticas, a gente pode dizer, afirmar sem dúvida, Ravel, que está nessa dupla Rodrigo Nestor e Michel Araújo, né? Eu acho que por serem jogadores de desempenho fraco nos últimos capítulos, né? E eu acho que muito também por não atacar os problemas, isso que você falou. Há um desejo natural do torcedor que o Bahia traga um centroavante, há um desejo natural do torcedor que o Bahia traga um goleiro, há um desejo natural do torcedor que o Bahia traga um primeiro volante com outro perfil. E vieram jogadores mais do mesmo, né? Digamos assim. Comuns, né? Comuns. Eu acho que é um pouco disso. Comuns. Pincelando um pouco sobre isso que você falou, sobre essa inflação do mercado e o Bahia protagonizando a inflação, Fred, eu acho que isso até em ambos os sentidos no caso do Bahia. Né? Essa negociação por Tassiano, por exemplo, é uma cavalice, né? Caso ela se concretize, o Bahia adquiriu o Tassiano por R$1,5 milhão, se fala em 32 milhões, possivelmente na venda. Parte dessa operação seria o abatimento de um valor que o Bahia teria a pagar para o Santos, mas é dinheiro de toda forma, então vender um jogador por R$32 milhões, especialmente pelo fato do Bahia não estar com o Pires na mão, nem a necessidade de vender o atleta, ou seja, é muito mais um interesse do comprador do que o interesse do Bahia em vender. Acho que Tassiano ficaria tranquilamente no elenco aí, mas se for para vender, que seja vendendo por um bom preço, como o Bahia acena, né, a possibilidade de vender por um excelente valor. Mas eu acho que isso faz também, tem um efeito colateral, né? Eu acho que o Ceará revisa a sua pedida por Eric Pulga à medida em que ele vê que Tassiano, que é um jogador um pouco mais velho, também é vendido por um valor muito maior. Então eu acho que isso de alguma maneira influencia direta e indiretamente o mercado do Bahia sendo comprador ou vendedor. E em relação ao Rodrigo Nestor e Michel Araújo, eu acho que é um pouco disso que você falou. São jogadores que não têm assim carreiras marcantes, com grandes atuações. O Rodrigo Nestor ainda tem uma participação ali em Copa do Brasil, né, determinante, mas em contrapartida também já teve uma lesão séria, pelo menos, né? Nunca foi assim uma unanimidade. Jogou bem até com o Rogério Ceni, acho que o Minhoca pode falar até um pouco sobre isso, na época em que Rogério Ceni treinava o São Paulo, mas é um jogador franzino. Eu acho que ele não muda o patamar técnico do Bahia, nem ele, nem Michel Araújo. E como eu disse, não ataca também as principais lacunas que o elenco possui. É muito mais no sentido de ter uma abrangência maior de um elenco do que necessariamente de você elevar o nível técnico ou suprir as carências que todo torcedor do Bahia sabe que o time tem, que o elenco tem, de um modo geral. E corroborando ainda, complementando com tudo isso, tem o fato de que a SAF do Grupo City, né, agora, né, sendo o Grupo City o gestor do futebol do Bahia, também eleva uma expectativa por nomes de grande impacto. Né? Eu digo isso porque a vinda de Everton Ribeiro, por exemplo, para a temporada passada, abriu de repente na expectativa, no subconsciente do torcedor, a ideia de que todo ano o Bahia lançaria um grande nome. Eu acho que
a tendência é que esse ano esse grande nome não venha, pelo menos não nessa primeira janela. Eu vejo muito mais talvez o Bahia fazendo um goleiro, trabalho. talvez centroavante. Talvez goleiro, se falou ali há mais ou menos um mês atrás, assim que aqui o Campeonato Brasileiro terminou, se falava no nome de Everson, né? A negociação não foi para frente. Isso. Hoje não existe nenhum nome sendo ventilado, né? Talvez o Bahia faça esse movimento para o goleiro. Acho até, Fred, mais provável que seja para o goleiro do que para o centroavante, mas eu não sei o tamanho do impacto desse nome que viria. Acho que a avaliação interna é de que o elenco vai precisando de uma melhora gradual, de um crescimento gradual. Talvez essa melhora seja feita agora, na primeira janela, com um investimento num nome maior para porque a primeira janela mas talvez seja a janela da Libertadores, né? E é isso que eu ia complementar. Forte, né? Esse seria um movimento arriscado, né? Porque se você tem a necessidade de jogar uma Libertadores e você, pelo menos, não atacar essas principais carências, aí eu acho que o objetivo pode ficar mais difícil de ser conquistado. Eu tenho duas perguntas para fazer, bem interessantes, mas eu ia trazer justamente Minhoca. Minhoca, se tiver o que acrescentar que Ravel, né, pediu para... Sim, era isso. Você traz essa visão desses dois jogadores, que aí depois eu tenho duas perguntas para a gente situar esse mercado Bahia, que eu acho que elas são bem interessantes. Uma veio do chat e outra eu vou fazer para Cauê. Pode falar, meu. Até falando dos dois jogadores do São Paulo, né? O Nestor, o melhor desempenho dele, assim, mas sobrando, foi com o Rogério Ceni. Sobrando. Ele até, como bem lembrou o Ravel, né? Ele foi importante no título do São Paulo, na Copa do Brasil, mas era com o Dorival. Mas em termos de funcionamento, e acho que até por isso, né? Assim, embora o pessoal no chat aqui tá falando, não foi o pedido do Rogério, mas ele era o ponto de equilíbrio. Porque ele é exatamente esse jogador franzino, que muita gente não dá nada, mas ao mesmo tempo é um jogador muito dinâmico. Então, se o Ceni conseguir fazer com que ele seja aquele jogador que foi no São Paulo, eu acho que o Bahia tá obviamente, se ele jogar a bola, né? Trazendo uma peça que tem tudo até para ser titular. Assim, no funcionamento de meio de campo que o Rogério Ceni conseguiu fazer com o São Paulo, porque ele não era bem um 10, né? Ele era meio que um 8,5 ali, jogava, adiantava e tal. Ele fazia várias funções dentro de campo, que era sempre um polivalente, assim, na ideia do Ceni. O caso do Michel Araújo, e aí entra muito meu lado torcedor, é um jogador que eu sempre me irritei bastante, porque ele é uruguaio, né? Um jogador que tem muita raça, chega muito firme e tal, mas é um jogador que pensa muito errado a jogada, sabe? É o jogador, dá para entender perfeitamente a reclamação da torcida do Bahia, porque é um jogador realmente que vai em vários jogos assim, e muitos treinadores que o São Paulo teve nesse período, o Michel Araújo sempre ali como titular. Eu acho que talvez por essa dedicação, né? Porque também tem treinador que gosta desse estilo. As outras peças, tirando o Davi Martins, que é para ali mais para base, né? Eu acho o Eric um bom nome. Eu acho o Eric uma boa possibilidade de ser um titular, porque eu sempre gostei dele, do Atlético Paranaense, sempre gostei dos jogos dele. E o Puga, ele é um ponta que é raro encontrar no Brasil, que é um ponta que sabe fazer gol. E como disse o próprio Ravel, a gente não sabe na Série A, né, o quanto isso, caso confirmado, ele vai sentir o peso de jogar uma Série A, no caso, jogar uma Libertadores. Então é diferente o patamar quando ele estava ali, né, como ele teve durante 2024, um crescimento absurdo com a camisa do Ceará. Perfeito, Mioca. Inclusive, foi até bom você citar Eric, porque eu falei da necessidade do primeiro volante, e que o Bahia não tinha atacado, mas Eric eu acho que é um nome bem interessante, sim, para essa função de primeiro volante, tá? Cauê, eu acho que duas perguntas agora vão ser feitas para a gente situar. Acabamos de analisar o Ceará, tá? Se você estiver vendo esse vídeo como recorte do Bahia, depois você tente ver o vídeo do Ceará. Quando a gente analisou o Ceará, você falou: tô gostando da movimentação do Ceará porque o Ceará está sedimentando uma base. Se jogadores de alto nível chegarem, 3, 4 jogadores, eu começo a olhar com olhos ainda mais esperançosos. Se o Ceará anunciasse amanhã Rodrigo Nestor e Michel Araújo, você consideraria jogadores desse perfil? Não ainda. Não, porque Michel Araújo é aquele cara que tem 5 segundos de genialidade e o resto errando tudo. Consegue dar um drible que você não imagina
e no complemento da jogada tropeça na bola. É muito do que Minhoca disse. Michel Araújo é outro complicado. Eu não consegui entender realmente esse movimento do Bahia no sentido dele, porque o Bahia já tem um jogador que tem dificuldade nessas definições, que é onde, teoricamente, Michel Araújo ia se encaixar como um reserva ali na direita, na ponta direita, para o lugar ali, em vez de entrar Ademir, entra Michel Araújo. E Ademir já tem suas dificuldades. Mas às vezes Ademir acerta o gol, acerta a barra. E é melhor do que Michel Araújo. Exatamente, Michel Araújo não acerta a barra. Então, teoricamente, você, na minha visão, você estaria desqualificando. Se você for abrir mão de Ademir para ter Michel Araújo. E se você for ter os dois, é uma sobreposição e um inchaço de um elenco onde tem graves falhas de montagem. Onde você esperava uma coisa, até porque no Bahia você não olha como um sonho as possibilidades. O Bahia, pelo poderio financeiro que tem, sonha é realidade. Sonhos são palpáveis. Não é lógico que você vai estar trazendo, falando aqui, vou trazer, preciso de um goleiro, e vou trazer Alisson, vou trazer Bento, repatriar Bento, não é isso não. Mas você consegue trazer para algumas posições, onde aí as falhas são graves, jogadores a contento, e que o Bahia tem dinheiro para isso. Mas não pode, a essa etapa da temporada, dessa virada, o Bahia não ter uma preocupação tão grande como parecia que tinha quando se falou em Everson. Mas quem será um goleiro? Quem será seu lateral esquerdo? Não dá para continuar Juba tapando buraco, porque Iago não consegue se firmar. Uma zaga frágil e sem reposições. Uma cabeça de área sem um grande volante, aqui agora chega Eric, que é aquele volante, gosto muito, aquele volante motorzinho, vai ser titular, mas né, porque é um bom jogador, é aquele cara super útil que não é badalado, mas vai ser titular fácil, porque não tem um camisa 5 que vista, que o Bahia contrate, que seja o dono da posição. E Eric pode fazer tanto assim como a 8. Faz fácil as duas, porque é aquele cara motorzinho mesmo, roubador de bola. Aquele cara que o Bahia, quando precisa disso, vai atrás de Rezende. Só que Eric é uma qualificação muito melhor, porque Eric sabe pegar na bola. Eric ajuda na distribuição. Eric ajuda a levar o time à frente conduzindo a bola. Aí o Bahia carece de centroavante. E não se fala em nada, é a temporada começando. E a pré-Libertadores batendo aí na porta. Até para você montar esse time. Porque eu acho que os buracos, como a gente está falando aqui, não são poucos. Não é apenas um centroavante e um goleiro e está resolvido o Bahia. Não são duas pecinhas ali, o time está super equilibrado no ponto. Não é o Fortaleza. O Bahia não é o Fortaleza. E você vai encaixar talvez uma pecinha na esquerda, talvez um 10 aqui, acolá, e melhorar o que já está ok. O que já tem uma engrenagem que anda pelo controle remoto sem dificuldade alguma. Não é. O Bahia tem essas necessidades e continua empurrando com a barriga. É frustrante ver o quanto o Bahia, quando chega nesse mercado, as peças que ele está atacando. Eu gosto de Eric, gosto de Pulga, eu acho que Pulga era para chegar para você justamente fazer a substituição à peça de Biel. Se Pulga tem potencial de se transformar em titular, tem. Mas a gente vai precisar ver. A gente vai precisar ver como é que Pulga lida com a Série A, com a Libertadores, como é que Pulga vai lidar até a questão física mesmo. É um cara que na Série B voava, mas a gente precisa ver como vai ser Pulga em outros cenários. Numa Série A, onde a gente vê o quanto é diferente
a velocidade do jogo. Vai pegar zagueiros mais rápidos, vai pegar equipes mais ajustadas, mais agrupadas, onde talvez tenha menos espaço para a Pulga se livrar do lateral, como ele faz bem, mas talvez tenha já um zagueiro e um volante na cobertura rapidamente, ou um ponta que ajuda muito o lateral. Mas era esse cara para vir com essa possibilidade. Ó, esse aqui é o meu Biel de 2025, só que é um Biel com potencial maior, porque é um Biel que tem a mesma velocidade do Biel, é um Biel que enxerga bons passos para dar assistências, mas é um Biel que não sabe fazer gol, e é Eric Pulga sabe fazer, que acerta a barra. Então, possivelmente, ele vai te qualificar ali. Só que o Bahia precisa de atacantes também que cheguem hoje para ocupar aquela lacuna de atacantes de lado que pisem na área e façam gols. Porque dependia de Tassiano. Porque dependia, muitas vezes, de outros jogadores de preencher aqueles espaços, de Jean estar pisando na área para fazer gols. Então, são lacunas que o Bahia tem e parece estar reforçando novamente uma base de sustentação. Rodrigo Nestor, que nem Minhoca, eu concordo com o Minhoca, muito do que o Rodrigo Nestor pode fazer. Talvez seja um jogador no qual o Bahia não tem no elenco essas características. Ele pode ajudar, pode até virar titular, mas era para chegar hoje para uma composição, para um tipo de jogo, para as características de jogos que talvez ele coubesse. E aí, mais uma vez, você veio para o ataque, você não tem um centroavante, você não tem um centroavante reserva, você tem Lúcio que talvez em alguns momentos possa fazer ali. Então, o Bahia tem os reservas, tem, quando você pensa em possibilidades, o Bahia tem, espelhando, 2 jogadores de lado, de ataque, que são meias, como opção, Everton Ribeiro e Juba. Tem 2 jogadores de velocidade, que vai dar aqueles arranques, sobretudo para pegar times quando você está ali jogando no contra-ataque. Era Ademir e Biel. Possivelmente agora será Michel Araújo com o Pulga. Mas falta aqueles atacantes de lado que são os definidores, que talvez Pulga se transforme, que é o Pulga do Ceará. Se o Pulga do Ceará se transformar no Pulga no Bahia, aí você preenche essa lacuna. Mas precisa na direita de um cara desse. E Michel Araújo não é. E o Bahia não tem esse cara em campo. E aí, quando você já não tem um centroavante, nem titular e reserva, que te entregue isso, você depende de Everaldo jogando, fazendo uma função tática pela beirada, em vez de ter centroavantes que te realmente consolidem ali. Aí você vê que as brechas, os buracos são muito grandes no Bahia. Cauê, e a segunda pergunta, para situar? A primeira foi bem importante, e foi até dura a resposta. Né? Nestor e Araújo, a gente não considera como... não seriam os nomes que você espera que o Ceará traga. A segunda que veio aqui na lista foi Paul Fernandes, jogador que vem do Boca, anunciado pelo Fortaleza. Se compara a algum jogador que o Bahia trouxe até aqui? Não, é melhor que todos. Melhor que todos. Melhor que todos, né? Então isso a situa. Movimentação isso situa, pequena, né? A movimentação enxuta do Fortaleza lá atrás, agora estão aparecendo outros nomes, foi melhor do que a movimentação do Bahia, com todo o poderio financeiro que o Bahia tem. E o Fortaleza foi preciso. Um cara que ele precisava, mas que era justamente o tamanho do cara que ele precisava para ali. Aí ele foi lá e pegou. Só lembrando, Ravel, né, o Fortaleza, só lembrando o contexto, né, não é que o Fortaleza chegou agora lá e, ei, Boca, já que está dispensando, Não, já desde agosto, não à toa, lá na imprensa argentina, gerou uma repercussão. O cara é titular, daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, mas o cara é titular e capitão do Boca Juniors. E eu acho que o Bahia realmente faltou um movimento de mercado assim de um cara de um peso, de uma experiência, assim, de um clube sul-americano. Enfim, o Bahia hoje tem essa capacidade. E realmente, nesse ponto, concordo plenamente.
dito aí no chat. Rafael, devolvo para você para a gente encerrar o campo do Bahia. Tá na tela, né? A gente já fez uma análise que passou por esse campo, a gente já mostrou onde estavam, né, as lacunas, né, que não estão sendo atacadas, né, as principais. E queria a tua visão geral depois dessa ampliação, né, do debate, né, do que a gente trouxe desses. Que eu acho que situou, né, como estamos vendo, como se a maioria das pessoas está vendo esses primeiros e ainda não confirmados, é importante dizer, tá? Primeiros e ainda não confirmados movimentos do Bahia. E não só isso, né, Fred? Por exemplo, eu vi muito pessoal do chat tratando aqui Acevedo como uma contratação. Era um jogador que o Bahia tinha o direito de exercer a opção de compra, né? Foi por isso que a gente não tratou aqui como uma contratação, né, de fato, na janela. Esse é um atleta que foi mantido no elenco, o Bahia exercendo a opção de compra que tinha, né, negociação dentro do próprio grupo, City, inclusive. O que eu vejo, Fred, é que, de fato, os movimentos que estão sendo ventilados até agora não elevam muito a capacidade desse elenco do Bahia. Eu acho que sai de 7 para 7,5. Eu acho que aumenta a quantidade de opções, diminui talvez o desnível técnico entre titulares e reservas ali, com a chegada do Rodrigo Nestor, por exemplo, pode ser nesse sentido. A vinda de Eric Pulga, que para mim, dentre os nomes citados, junto com o Eric, é de fato o melhor nome. Mas tem alguns outros problemas aí. Por exemplo, para o Bahia trazer um zagueiro que fosse uma boa opção, teria que se livrar desses três que estão aí mais abaixo ou à direita, que não são unanimidade, né? David Duarte, sempre que entrou, trouxe calafrios à torcida. Marcos Vitor era inicialmente uma boa aposta, começou até bem o ano passado, depois acabou se lesionando, foi emprestado, voltou, mas deve ser negociado. Vitor Hugo nunca teve boas atuações pelo Bahia. A lateral esquerda é um ponto de atenção, né? Juba começou bem, terminou mal, improvisado na lateral. Iago Borduz, que viria para ser uma solução, não conseguiu engrenar. Fica aí a interrogação sobre como será Iago depois de uma pré-temporada, né, no Brasil, já com um pouco mais de tempo retornando ao futebol nacional. Você tem a lateral direita que alternou momentos ali entre Arias e Gilberto, mas nesse caso uma boa dor de cabeça, né, já que os dois atletas terminaram o ano bem, né, o Bahia terminou a última partida com o Gilberto titular, mas se fosse Arias como titular também da posição, acho que nenhum torcedor do Bahia questionaria. E tem um outro problema que é um pouco mais profundo, que é essa questão do modelo de jogo, né? Cauê passou um pouco na fala dele, mas esse modelo de jogo do Bahia é um modelo um tanto controverso, que enfrenta também um pouco de resistência ao torcedor, porque faz com que Tassiano seja, de repente, o jogador que jogue mais no ataque, enquanto Everaldo muitas vezes foi um ponto improvisado, né? Quase como um assistente de lateral. Talvez esse modelo ele não privilegie também algumas características de alguns atletas, né, do elenco. Então, o que eu vejo é o Bahia não fazendo um movimento para elevar muito o nível técnico do elenco, ainda precisando se desfazer de alguns atletas. Eu acho que existe a possibilidade de Thiago Felipe e Rezende, por exemplo, ainda serem negociados nessa janela, porque vai precisar abrir espaço para trazer jogadores que possam melhorar de fato, né, o potencial técnico do elenco. E isso sem falar nas carências que o Bahia ainda não conseguiu suprir, que são conhecidas principalmente no gol, né, o goleiro e o centroavante que precisam. O que eu vejo é que esse movimento até agora, de fato, não é animador, né? Ainda falta o Bahia acertar em algumas contratações. Vocês deram um exemplo aí do Fortaleza, eu acho que é bem emblemático, né? Não é só o dinheiro, é a capacidade de você se antever a movimentos do mercado e fazer boas contratações que possam dar retorno esportivo mesmo no curto prazo, e esses movimentos que o Bahia faz até agora ainda geram para mim assim dúvidas e incerteza se a gente vai conseguir ver isso para 2025. Aliás, só um ponto rapidamente sobre o que o Ravel mencionou, eu acho que uma ideia para o Bahia seria realmente mudar o formato, porque acabou de falar aí do lado esquerdo, né? Michel Araújo, por exemplo, jogou de ala esquerdo muitas vezes no São Paulo. Então, se ele vai num 3-5-2, que aí utiliza muito que ele tem meio de campo e tudo mais, aproveitando áreas que sobe mais, é uma ideia para o Bahia. Agora, teria que investir em mais zagueiros de qualidade. A gente tem ali Gabriel Xavier, Canu, terminaram bem, mas os outros ali realmente não passa muito de segurança. Então, se for para mudar o esquema, que eu acho que talvez até o elenco tem mais
esse encaixe aí de talvez jogar com 3 zagueiros, mais jogadores no meio de campo, uma dupla de ataque, por exemplo, aí mais teria que investir mais em zagueiros. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa primeira análise do mercado do Bahia, tá?